todas as informações que você precisa na hora de investir. Eu e a Nanda agora chegando aqui nessa tarde para podermos falar um pouquinho mais sobre essas notícias, tocarmos a nossa programação aqui da BMC News nessa tarde, passando aqui pelo chat agora, vocês que estão com a gente aqui ainda, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de encaminhar a nossa programação para todo mundo que você conhece, todo mundo que gosta do mercado financeiro, que precisa saber as notícias em cima do lance aqui, tudo que a gente precisa saber na hora de investir. O pessoal ainda repercutindo, né? O Vitor Savioli estava aqui mais cedo com a Paula Moraes, falando o Vitor é top, o pessoal pedindo para o Vitor analisar, mas poxa vida, o Vitor acabou de sair da nossa programação aqui. O Lambert falando até amanhã para Paula, o Rui das Neves dizendo que daqui a pouquinho vai acompanhar a gente aqui já na nossa programação da tarde, o Sandro Márcio mandando um abraço aqui também, o Guilherme, o Edu Mancini falando boa tarde para vocês que estão com a gente aqui. Então é o seguinte, a gente seguindo na nossa programação aqui, separando algumas notícias, separando informações relevantes para vocês, e o que acabou de chegar aqui para a gente foi que aquela comissão mista de orçamento que seria instalada tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, ela acaba de ser adiada. Ou seja, os senadores e também os deputados, eles dissolveram aí, adiaram a instalação da comissão mista justamente por conta da morte do senador José Maranhão. Senador José Maranhão, que a gente lembra, tinha 87 anos e morreu vítima da Covid-19. Por isso que as duas casas adiaram a instalação da comissão mista de orçamento, inicialmente aí prevista para começar nessa terça-feira. Com o luto oficial por causa da morte do senador, não existe possibilidade de haver quórum para a instalação da comissão mista de orçamento e ainda não tem uma data para ser instalada novamente essa comissão. Por quê? Porque ela é muito importante, que a comissão mista de orçamento é que vai dar a diretriz do que pode ser gasto pelo governo, de onde pode ir o dinheiro, né? Da onde vai sair o dinheiro, para onde que vai o dinheiro do governo para as próximas pautas, para as próximas questões que o governo precisa aplicar. Inclusive a discussão do novo auxílio emergencial, a questão se vai reavaliar o Bolsa Família, se vai ser uma extensão do auxílio emergencial, se vai ser de R$200, de R$300, enfim, tudo isso é uma questão posterior à comissão mista de orçamento, que é nessa comissão que os deputados, que os senadores, eles vão discutir da onde que vai sair o dinheiro, aonde vai ser cortado, aonde que vai ser ampliado, enfim, todas essas questões serão discutidas nessa comissão mista do orçamento, tá? Então é por isso que nesse momento a gente fica até querendo entender um pouco melhor o que vai acontecer se essa comissão não for instalada rapidamente ou nos próximos dias. Por isso que a gente vai debater esse assunto, entre outros assuntos, com os nossos convidados nessa tarde de terça-feira. Hoje que a gente vai receber aqui o Matheus Giaconelli, que é economista da Nova Futuro Investimentos. A gente vai receber também o Ricardo Castanha, que é sócio da Lock Law e também especialista em direito tributário. E também vamos ter por aqui o Thiago Alvarenga, que é analista da XP Investimentos. Legal? Vocês já vão mandando as suas perguntas, já vão preparando aí tudo que vocês querem saber com os nossos convidados. E enquanto isso, eu vou chamando aqui a Nanda Vasconcelos, dando uma boa tarde para você. Muito obrigado por estar aqui nos estúdios com a gente. Nanda Vasconcelos, uma ótima tarde para você. Obrigada, Felipe. Obrigada a todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. A BMC News, na hora da tarde, agora a gente está prolongando a nossa programação, né? Ficamos ao vivo durante todo o dia aqui na BMC News. É muito legal ter vocês aqui interagindo com a gente no chat, né? E também mandando dúvidas, mandando perguntas para os nossos entrevistados. A gente vai trazer hoje muitas pessoas de peso do mercado, né? Para conversar com vocês, para tirar dúvidas. E essa é a nossa missão aqui da BMC News. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Eu tenho algumas notícias aqui, Felipe, vou passar aqui para o pessoal. Tenho notícias dos Estados Unidos e também aqui do Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não haverá uma extrema competição com a China em sua gestão, mas não terá também um conflito. Em entrevista exibida pelo canal CBS, o presidente americano falou pela primeira vez sobre o futuro da relação bilateral e afirmou que terá uma abordagem diferente da adotada por Trump em relação à China.
O presidente dos Estados Unidos prevê uma extrema competição entre os Estados Unidos e a China, mas não deseja um conflito entre as duas principais potências do mundo. Biden disse ainda que desde que assumiu o cargo, ainda não conversou com o colega chinês, né, o Xi Jinping, mas que não tem motivos para não ligar para ele. Ele ainda não ligou, mas ele pretende ainda conversar com a autoridade chinesa. Também tem uma notícia aqui de Brasília. A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira o projeto de lei sobre as novas regras cambiais, a PL 5.387/2019 do Poder Executivo, pautado para a primeira sessão do ano destinada à análise de propostas. O tema está na lista de prioridades do governo, anunciada na abertura desse ano legislativo, né? E também foi considerado prioritário pelos líderes partidários. As votações em plenário vão começar a partir das 3 horas da tarde, a gente vai acompanhar por aqui. O texto base do novo marco legal do câmbio foi aprovado na última sessão de trabalhos legislativos do ano passado. Ainda falta analisar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar esse texto. Felipe. Legal, Ananda. Obrigado aí pelas suas informações, obrigado pelo seu giro de notícias. Só para atualizar o pessoal do mercado financeiro aqui, agora a Bolsa de Valores operando em queda de 0,44 pontos, sendo cotado aí a 119.169 pontos, liderando as altas aí, a Sabesp, mais de 9%, né? Mais de 9% depois de ter uma informação aí da questão tarifária da Sabesp, e aí o Credit Suisse foi lá e aumentou, achou que é positivo, emitiu um relatório, liderando aí até, aumentando a recomendação, né? Aumentando a recomendação acima da média do mercado, após o início do processo de revisão tarifária. O Credit Suisse foi lá e estipulou um preço-alvo da ação da Sabesp em R$ 60,90. Só lembrando aqui que hoje a Sabesp opera aí na casa dos R$ 43,32, sendo um ótimo upside aí na visão do Credit Suisse, né? E a Sabesp liderando as altas aí de quase 9%. Estava 9% agora está 8,86%. Em segundo lugar, Itaú, né? Itaú com 1,81%, seguido do Santander por 1,49% de alta. E as baixas lá, Prio também caindo 4,29% e a CVC caindo 4,3%. O CVC que teve a notícia aí de que 4 conselheiros, inclusive o presidente do conselho da CVC pediu demissão, pediu para sair, renunciaram, esses 4 conselheiros renunciaram ao cargo. Então a CVC aí sentindo essa questão, sentindo esse baque aí e perdendo mais de 4%. E só para ver aqui, a gente falou um pouco mais cedo a respeito dos IPOs, né? Jalles Machado, né? O Jalles Machado que está fora do índice Bovespa, então não entra nessas altas, nessas baixas. Ontem, Jalles Machado que abriu aí numa alta, né? Na verdade, fechou o pregão de ontem numa alta e hoje caindo aí um pouco mais de 1%. Mas a agência Fitch acabou revisando a perspectiva de estável para positiva no rating A positivo após a conclusão da oferta primária, que levantou mais de 640 milhões de reais nesse IPO da Jalles Machado, né? Então, eu queria chamar agora a Ananda Vasconcelos, se ela tem mais informações pra gente. O que você pode trazer pra gente nesse momento, Ananda? Vamos lá, Felipe. Tem uma informação sobre a vacinação lá em Israel. Mais de 97% das mortes por Covid-19 lá em Israel ao longo desse último mês foram de pessoas que não haviam sido vacinadas, segundo informações do primeiro-ministro do país. Cerca de 38% dos 9 milhões de habitantes de Israel receberam ao menos a primeira dose da vacina, segundo o Ministério da Saúde, mas as metas governamentais de 50% de cobertura e de reabertura da economia no mês que vem estão ainda em jogo lá em Israel, já que o ritmo diário de vacinação está diminuindo no país. Segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, abre aspas, estamos em uma emergência nacional. Quero dar a vocês um fato chocante. Ao longo do último mês, dos últimos 30 dias, 1.536 pessoas morreram no estado de Israel. Mais de 97% delas não havia sido vacinada. Menos
de 3% havia sido vacinada, fecha aspas. Essa foi a fala do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro lá de Israel. A campanha de vacinação no país começou no dia 19 de dezembro, concentrada em israelenses de mais de 60 anos e outros grupos também de alto risco. Felipe. Legal, Ananda. Obrigado aí pelas suas informações. A gente seguindo na nossa programação da tarde aqui. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Matheus Giaconelli, que ele é economista da Nova Futura Investimentos. A gente também vai ter o Ricardo Castanha, que ele é sócio da Loclaw e também especialista em direito tributário, além do Tiago Alvarenga, que é analista da XP Investimentos. E então a gente está seguindo a nossa programação por aqui. Existe uma notícia política, né, que eu vou passar agora aqui para vocês, que acaba tendo algum impacto ali no mercado, porque justamente na semana passada a gente discutiu bastante sobre a articulação do governo tanto na eleição do Senado quanto na eleição da Câmara dos Deputados. A gente lembra que a gente falou bastante a respeito dessa articulação justamente porque o governo tinha os seus candidatos de preferência e esses candidatos de preferência, eles acabaram vencendo as eleições. E aí hoje, numa entrevista ao Estado de São Paulo, o ministro Ramos disse que não se envergonha de articular com o Centrão e que os militares entendem o momento que está sendo passado agora. Então, o responsável pela articulação política que entregou o comando do Congresso a aliados do Palácio do Planalto, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, reagiu ontem a algumas críticas que ele recebeu sobre a aliança do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão. O que ele falou? Ele disse que o protagonismo e a vitória eleitoral do ministro, essas críticas disseram que o protagonismo e a vitória eleitoral do ministro e também general da reserva do Exército fortaleceram o comando da relação com os parlamentares, mas acabaram gerando incômodo entre os militares. Um general disse que o ministro deveria se envergonhar, mas Luiz Eduardo Ramos rebateu, dizendo que os oficiais da ativa das Forças Armadas entendem o momento político que o Brasil está passando, entendem o momento político que o governo do presidente Jair Bolsonaro está passando. E ele disse o seguinte: eu não me envergonho, não tenho vergonha nenhuma. Tomei uma atitude coerente, mas desprendimento de ter aberto mão da minha carreira do Exército mostra que estou a serviço do país. O governo hoje é do Bolsonaro, é do país, disse o ministro da Secretaria-Geral do Governo, Luiz Eduardo Ramos, dizendo aí que não se envergonha de uma articulação com o Centrão. A gente lembra que articular com o Centrão possibilita aí colocar na pauta de discussão, possibilita ter quórum para a votação em várias pautas importantes para o governo. Tanto as reformas quanto as PECs, a PEC emergencial, de repente uma revitalização, uma reformulação do Bolsa Família, uma extensão do auxílio emergencial, também questões da pauta econômica, como as privatizações tão queridas aí pelo ministro Paulo Guedes. Então, ter essa aliança, ter esse apoio, ter essa articulação com os deputados, com os senadores do Centrão, faz com que o governo possa, sim, almejar, passar as pautas, passar todas as questões que ele precisa fazer. Então, o ministro Luiz Eduardo Ramos dizendo aqui que não se incomoda, não se envergonha de toda essa articulação que foi feita aí justamente com o Centrão para poder ter maioria tanto no Senado quanto na Câmara. Então, a gente percebeu que na semana passada houve mesmo a eleição dos candidatos favoritos aí do governo, do presidente Jair Bolsonaro, aqueles que tiveram inclusive atuação ativa na campanha do presidente e de membros do governo, certo? Então essa foi a notícia que a gente provavelmente vai repercutir daqui a pouquinho com o Matheus Giaconelli, que é o economista da Nova Futura Investimentos, também com o Ricardo, aqui o nome dele, deixa eu pegar, com o Ricardo Castanha, que é sócio da Loclaw e especialista em direito tributário, e também o Tiago Alvarenga,
que é analista da XP Investimentos. Agora eu quero chamar a Ananda Vasconcelos, que vai trazer algumas informações do mercado financeiro para a gente. Ananda. Vamos lá, Felipe. Ibovespa está caindo agora 0,39% aos 119.234 pontos. Nas maiores altas, né? Como você disse, tem Sabesp, né? Depois a gente vai perguntar para os nossos entrevistados sobre isso. Está subindo 8,66%. Também Itaú Unibanco subindo 1,71%. E também Raia Drogasil subindo 1,66%. Também nas altas, outro aqui banco subindo agora, Santander, 1,39%. E também Energisa subindo 1,38%. Nas maiores quedas dessa terça-feira, agora PetroRio caindo 4,70%. Também CVC caindo 4,03%. Também temos JHSF caindo 3,36%. Gol caindo agora 2,60% e Cyrela caindo 2,37%. Vamos dar uma olhadinha agora como que está o mercado lá nos Estados Unidos. Dow Jones caindo agora 0,23%, S&P caindo 0,13% e Nasdaq, a bolsa da tecnologia, subindo agora 0,19%. Na Europa, os principais índices operando no positivo agora nessa tarde de terça-feira. FTSE no Reino Unido subindo 0,21%, CAC na França quase no 0 a 0 ali, subindo 0,07%, DAX na Alemanha só caindo agora 0,29%. O dólar agora continua subindo, né, desde toda a manhã, subindo 1,22% nesse momento, sendo cotado a R$ 5,43. A gente também tem a cotação aqui do Bitcoin, que está subindo bastante hoje também. Ontem subiu mais, né? Hoje está um pouquinho menos, mas ainda está subindo 0,86% agora. Está valendo 46.781 dólares, subindo bastante ainda o Bitcoin, Felipe. Legal, Ananda, obrigado aí pelas suas informações, trazendo aqui alguns resultados que foram saindo nessa manhã, algumas informações que foram saindo nessa manhã. Ananda Vasconcelos ainda